Oi pessoal, tudo bem? Boa noite. Estamos aqui ao vivo. Bom, primeira coisa que eu vou falar. Quem estuda para concurso público e na sua prova vai cair penal, processo penal, não perde essa live. Hoje eu vou metralhar o professor Augusto Henrique. Serão 20 perguntas sobre o acordo de não persecução penal. Se você não se preocupa com a sua aprovação, sai da live. Agora, se você se preocupa em passar, fica com a gente até o final, porque serão 20 perguntas sobre o tema acordo de não persecução penal. O professor Augusto Henrique vai estar entrando aqui comigo e vai solicitar para a gente começar o nosso bate-papo. Vai ser rápido, porque são muitas perguntas sobre esse tema e a gente precisa tentar desenrolar todas elas até o final aí do nosso bate-papo. Estou só esperando o professor entrar comigo aqui e assim que ele entrar, a gente vai mandar brasa no tema acordo de não persecução penal. 20 perguntas que vão cair nos próximos concursos, seja na primeira fase, seja na prova discursiva. Só questões maravilhosas e interessantes. Tudo bem? De todo modo, boa noite. Eu já tenho aqui alguns colegas comigo. Vocês estão conseguindo me escutar bem? O Ítalo, o Helder, a Sinara. Se vocês puderem me dar aí a Maurinha Machado, um alô, para eu saber que vocês estão aí conseguindo me escutar bem, que o meu áudio tá legal. Por favor, não deixem de me dar um alô aqui para poder eu saber que tá tudo ok com o áudio. Vocês conseguem me escutar, pessoal? Lorena, Ítalo, Helder, me deem o Thales, para eu poder saber se tá tudo bem aqui com o meu áudio. Rodrigo, tem um pessoal que está entrando aí com a gente. E hoje serão 20 perguntas sobre o tema acordo de não persecução penal. Poderão cair na primeira fase e na segunda fase. Só esperando aqui o nosso querido convidado, o promotor de justiça Augusto Henrique. Deixa eu dar uma olhadinha aqui para ver se ele já está com a gente. O Augusto. Ainda não, pessoal. Ainda não. Valena. Quem que está estudando aí para o Ministério Público? Quem que estuda para o Ministério Público, para a Defensoria ou para a Magistratura Estadual? Vocês que estão comigo aqui, qual vocês... qual concurso vocês estão prestando? Em algum desses três aí? Principalmente alguém estuda para promotor? Me dê um alô aqui para poder eu ter uma noção. Pessoal, eu acho que está com algum probleminha aqui na conexão. MP, WAD, a gente está com algum probleminha de conexão aqui. Deixa eu dar uma conferida com o nosso colega, o nosso convidado aqui. Eu peço só um pouquinho de paciência de vocês, porque realmente nós vamos atropelar aqui. São muitas perguntas sobre o tema acordo de não persecução penal. Deixa eu ver aqui com ele. O Ad também está estudando para o Ministério Público, né? O Caio, tem um pessoal que já está dentro da dinâmica do Ministério Público, e eu estou preparado porque hoje vai ter conteúdo aqui que não é pouca coisa não, é muita coisa. Tá bom? Deixa eu só dar uma olhadinha com o professor Augusto. Ele ainda
Deve estar com algum probleminha de conexão. Enquanto o professor, já falei com ele aqui, enquanto ele não está resolvendo esse probleminha técnico aí de conexão, vocês que estão aqui comigo na live, né, nessa aula, eu gostaria que vocês pudessem me... Guto, tá aqui, beleza. Já vou colocar o professor aqui. Transmitir ao vivo. Augusto, agora deu uma atrasadinha, mas nós vamos mandar a brasa. Professor, tudo bom? Opa! Boa noite. Deu um probleminha de conexão aí, não foi? Foi, tive um probleminha aqui. O áudio que tá um pouquinho ruim, não tô conseguindo te ouvir muito bem, Val. Não, e agora, melhorou? Deixa eu ver aqui, tá baixo ainda, só um minuto. Eu tô até com o foninho aqui para poder ficar mais legal aí para você. Será que tá saindo bem agora? Eu tô te ouvindo muito bem. Tá me ouvindo? Muito bem, muito bem, muito bem. E aí, consegue me escutar bem agora? Deixa eu tentar pôr o fone aqui para ver se melhora. Tá, beleza. Porque hoje a gente vai ter aqui conteúdo aberto aqui para o pessoal. São muitas perguntas selecionadas. Foram praticamente, acho que 20 perguntas aqui selecionadas. Beleza, agora melhorou. Melhorou? Maravilha. Então, melhorou, bacana. Maravilha. Vamos lá. Vamos começar. O seguinte, primeiro debate aqui, primeiro ponto de debate. Acordo de não persecução penal é assunto para cair em concurso de qual carreira? Nas duas fases? Cai na primeira fase, cai na segunda? O que você tem a me dizer? Walter, é concurso para cair carreira do MP, principalmente, mas magistratura também. E não vejo até problema na abordagem em primeira fase de concurso de delegado. Em MP, eu acredito que esse tema ele tem mais chance de ser cobrado em segunda fase, sobretudo numa perspectiva mais ontológica, uma abordagem um pouco mais crítica sobre o Instituto. E na primeira fase, sobretudo, uma abordagem focada no que o CPP prevê, né? No que está na previsão normativa, né? Inclusive já teve, né? Nós já tivemos. Mal o assunto entrou em vigor, a gente já teve aí 2 concursos que cobraram o acordo de não persecução penal na primeira fase. O Ministério do Paraná cobrou e também Goiás cobrou também. Goiás também cobrou. Isso. Maravilha. E na época a regulamentação do NPP ela ocorria apenas por intermédio de 2 resoluções. Uma resolução, na verdade, posteriormente modificada, né? 181, modificada pelo 183 do CNMP. E aí existia ainda um debate acerca até da possibilidade do CNMP exercer esse poder normativo, inserir uma conduta nova, né, no processo penal, mas o que acabou suplantado com o pacote anticrime é a previsão do 28A. Então essa discussão já encerrou com relação à possibilidade jurídica de se oferecer ou não o ANPP. Então esse ponto está superado, né? Entrou em vigor com o pacote anticrime o artigo 28A. E aí, com a entrada em vigor do artigo 28A, acabou esse debate sobre a questão da, eventualmente, uma inconstitucionalidade e etc. da previsão do ANPP. Agora está prego batido, ponto virado, o ANPP é uma realidade jurídica, é uma realidade legislada, né? Então, beleza. Agora, o contexto normativo, então, basicamente é qual? Rapidamente, 2 minutinhos aqui, porque é muita pergunta que eu tenho para te fazer. Basicamente, hoje, o contexto normativo é o 28A. Eu acredito que a resolução 181 ela ainda serve como um fundamento, mas mais para um estudo de segunda fase, para você entender o histórico do Instituto, como o CNMP previa, porque hoje a regulamentação ela é inteiramente prevista no Código de Processo Penal. E muito da regulamentação que foi trazida no Código de Processo Penal veio do que já era previsto na resolução 181. Tá, maravilha. E, bom, agora então vamos entrar no Instituto. Em que momento pode ser firmado? É na audiência de custódia? Tem debate sobre isso? Tem um debate, né? A resolução 181 ela previa expressamente que o ANPP podia ser firmado na audiência de custódia. O Código de Processo Penal ele silenciou esse respeito.
Mas a tese que os Ministérios Públicos estão construindo, e ainda não houve nenhum entendimento jurisprudencial sobre isso, mas é que é possível sim firmar o acordo de não persecução penal no âmbito da audiência de custódia, desde que você tenha elementos para fazer isso. Então você precisa ter elementos ali de materialidade, autoria concretas e não tiver pendência de nenhuma outra diligência investigativa para que você possa já discutir e firmar o NPP na audiência de custódia. O que é recomendado é que ele não seja feito no âmbito dos plantões, para você não ferir de forma alguma o princípio do promotor natural e do juiz natural. Perfeitamente, perfeitamente. O acordo, ele cabe independentemente de qual seja o valor do dano, ou a alçada, como é que funciona isso? Sim. Na resolução 81 havia, né, uma previsão do valor máximo do dano. O CPP retirou essa previsão do valor máximo. Então, às vezes a gente ficava um pouco engessado quando ia negociar, porque a conduta em si não tinha uma gravidade, mas o valor do dano superava a previsão normativa da resolução 81. E aí não era possível a negociação por conta desse limite material. Mas o 28A não traz nenhum limite. O que nós temos que observar é a existência dos requisitos, né, para a possibilidade da negociação. Mas limite quanto ao valor do dano não existe mais. Não existe mais limite quanto à questão do valor do dano. Beleza, mas daqui a pouco a gente vai falar sobre os requisitos. Bom, cabe o acordo de não persecução penal, ainda que o crime seja hediondo? Essa pergunta também tem gerado muita polêmica. E aí, como fica? Conseguiu me ouvir? Agora sim, tinha parado aqui a conexão. A pergunta que eu fiz foi: cabe o acordo, ainda que o crime seja hediondo? Sim, outra discussão que surgiu, né? E por que essa discussão surgiu? Justamente porque a resolução 181, ela prevê expressamente que não cabe o NPP em crime hediondo. O 28A, ele não fala nada a respeito. Mas o posicionamento unânime de todos os ministérios públicos é de que não é cabível em crime hediondo, pela natureza do crime e, sobretudo, por um princípio básico que deve reger a negociação do NPP, que é a prevenção e reprovação da conduta criminosa, né? Então, a partir daí, já se construiu um entendimento que, em crimes hediondos equiparados, não é cabível o acordo de não persecução penal. Mas previsão expressa no 28A não existe. O que é interessante, o concurseiro prestar atenção, porque pode ser que, numa primeira fase, seja cobrado. É expressamente previsto no 28A. Não tem previsão expressa no 28A que o crime hediondo não pode ser suscetível de negociação em NPP. O que seria, inclusive, numa prova de Ministério Público, embora um paradoxo, uma covardia absurda da banca, né? De fazer uma pergunta com uma afirmação desse tipo. Beleza. Então, a construção dos Ministérios Públicos é que não cabe em crime hediondo, porém, no 28A, essa vedação, esse impedimento, ele não existe expressamente. Beleza. E na hipótese de reincidência, meu querido amigo, vai ser vedado o acordo? Na residência já há previsão específica, né? O 28A já veda expressamente a impossibilidade de você firmar um acordo com o indivíduo que seja reincidente. É um dos requisitos primários, assim, para você observar a possibilidade ou não de se negociar o acordo de não persecução penal. Maravilha, beleza. E o sujeito pode fazer jus a mais de um acordo, ou seja, negociar 2 vezes aí, ou não? Depende do lapso temporal, né? Se for uma conduta criminosa que tiver ocorrido a negociação há mais de 5 anos, é possível uma nova negociação existir. Mas a previsão do 28A, para evitar, sobretudo, um incentivo, né, à reiteração criminosa, é que dentro de 5 anos essa negociação fica restrita. Isso tanto no âmbito do ANPP, quanto se o indivíduo já tiver firmado transação penal, feito uma suspensão condicional do processo. Isso também pode ser utilizado como motivação para impedir a negociação do ANPP. Maravilha. E quais são os requisitos para que seja firmado o acordo de não persecução penal? O que é que
está lá estabelecido para dar o direito, né, digamos assim, depois a gente até vai aprofundar isso. Mas quais são os requisitos básicos que devem estar presentes para o firmamento do acordo? Então, muito do que estava na resolução 81, o 28A trouxe, né? Então, você vai analisar, basicamente, primeiro, o aspecto objetivo do delito, que seria a pena máxima, pena mínima inferior a 4 anos. E aí, para você aferir isso, você vai considerar, nos moldes do que já está simulado pelo STJ e STF, que é aplicado na suspensão condicional do processo, que é justamente você pegar as causas de aumento e aplicar no mínimo, e as causas de diminuição aplicar no máximo, para você chegar ao patamar do que seria a pena mínima daquele delito aplicado. Então, se houver concurso material, você vai somar as duas penas mínimas. Se houver concurso formal, você vai aplicar a causa de concurso formal no aumento mínimo. E aí você vai chegar ao patamar material. Então, esse é o primeiro, vamos dizer assim, o primeiro filtro que é feito para verificar se é possível ou não o cabimento da NPP. Fora isso, você ainda tem que verificar se há uma proibição material da natureza da conduta criminosa que foi praticada, se ela pode não ser negociada. E aí se insere a proibição de se negociar crimes hediondos equiparados. Você não pode negociar quando envolve crime no âmbito de violência doméstica e familiar. E aqui é bom ressaltar que é violência doméstica e familiar, não é só violência contra a mulher. Então, por exemplo, uma violência praticada contra seu ascendente. É impossível a negociação em ANPP, ainda que não seja violência doméstica contra a mulher. Você também não pode negociar quando a conduta em concreto não for suficiente e reprovável para a prevenção do crime. Aí também não pode ocorrer a negociação. Fora a questão da reincidência, que a gente já tinha comentado, eventual habitualidade criminosa, que isso independe da reincidência, isso foi verificado em concreto na análise da informação de antecedentes criminais do indivíduo. Então, ainda que você não tenha condenações com trânsito em julgado, você pode utilizar aqui o parágrafo 2º, inciso 2, para reconhecer a impossibilidade de se oferecer ao NPP para um indivíduo que, por exemplo, tenha responda a diversos processos de furto simples, né, que inicialmente seria um tipo penal que seria cabível, o acordo de não persecução penal. Então você vai ter diversos filtros que vão indicar a possibilidade ou não de você até iniciar a negociação. Então depois que você filtrar e falar, não, é possível negociar, aí você tem os pressupostos da negociação, que é o quê? Primeiro, o indivíduo tem que confessar formalmente e circunstancialmente o delito. Isso em uma audiência na negociação firmada inicialmente exclusivamente com o Ministério Público e o investigado e o advogado. É feita essa negociação, ele tem que formalizar essa confissão e detalhar. Isso pode causar, inclusive, até reflexos de uma eventual colaboração premiada, é possível sim, e até uma imputação criminosa a terceiro, dependendo da circunstância fática, né? Isso pode e deve ser aproveitado como prova no processo penal. Isso pode ser trazido como prova. E depois dessa confissão, aí vem a negociação das condições. Que aí você já passou todos os pressupostos e elementos de critério de cabimento, e aí você vai negociar as condições. Aí na negociação das condições, o CPP ele prevê especificamente no inciso 1, 2, 4, 5, condição de reparar dano à vítima, exceto a impossibilidade de fazê-lo, renunciar voluntariamente a bens e direitos, produtos provenientes do crime, prestar serviço à comunidade, pagar a prestação pecuniária e cumprir por prazo determinado outra condição indicada pelo Ministério Público, desde que seja proporcional e também guarde uma correspondência com o delito praticado. Então o CPP aqui dá uma margem de negociação muito ampla, de fato, para o Ministério Público fazer com relação às condições específicas, porque eu não preciso cumular elas. Por exemplo, se eu ver que não é possível eu negociar uma reparação à vítima, eventualmente porque a vítima e o indivíduo não chegam a um acordo e você não pode intervir em que a vítima abra mão ou aceite um valor menor do que ela acha que é devido, isso não impede que você persista na negociação e fale, então aqui adequar uma outra condição. Você vai ter que prestar serviço à comunidade, vai pagar uma prestação pecuniária.
e as condições específicas e genéricas que dão uma amplitude de negociação, imagens de negociação razoáveis, desde que elas guardem proporcionalidade com o crime que foi praticado. Então, você pode prever, por exemplo, uma restrição de direito. Olha, você não vai frequentar tal lugar durante 2 anos. Enfim, você vai entregar seu passaporte por 1 ano, você não vai... Enfim, é possível, qualquer condição, desde que tenha uma proporcionalidade e guarde uma relação direta com o crime praticado, é possível ser negociada. Entendi. E no âmbito dessa negociação, né, como há uma confissão envolvida, essa confissão, ela pode gerar algum debate. Vamos aqui imaginar uma hipótese de um Sim. servidor público, está sendo acusado de corrupção ativa, né? Mas ele entende que o caso dele não foi de corrupção ativa, foi de advocacia administrativa, né? Uhum. Que também é uma conduta criminosa, porém, por que ele quer insistir tanto na advocacia administrativa? Ele quer insistir tanto porque ele sabe que a advocacia administrativa, lá no processo disciplinar, não vai gerar pena. Exatamente, a consequência é tão somente a suspensão. Já a corrupção vai gerar a demissão dele. E, naturalmente, ele jamais vai querer ter o desejo de ser demitido e perder o cargo público dele, que ele tanto lutou para ter no concurso público, né? E aí, esse tipo de situação é super delicado, porque aí entra, ele vai chegar para o promotor e dizer, pô, promotor, me deixa na advocacia administrativa e tal. E aí, como é que se opera isso na prática? E se a situação realmente for duvidosa, digamos assim, realmente não tiver aquele quadro muito bem fechado de que houve a corrupção. Há uma nebulosidade ali. Vigora o indúbio pro réu, como é que é? Ou não? O promotor tem toda a discricionariedade para decidir? Como que funciona isso? Então, a discricionariedade até para oferecer ou não acordo, desde que motivado, né, em circunstâncias concretas, o promotor tem, não é direito subjetivo do réu, e acho que é bom a gente já frisar isso aqui. E no âmbito da avaliação dessa confissão também há essa discricionariedade, mas é claro, vinculada aos elementos probatórios que existem no inquérito. Eu já passei por circunstâncias assim durante negociações, e você não tem uma vinculação ao indiciamento do delegado de polícia, a conclusão jurídica que ele chegou na avaliação final do inquérito policial, seja para denunciar ou para arquivar, e tampouco para negociar um acordo de não persecução penal. Então, o que deve ser feito na prática, e é o que eu faço, é avaliar as provas que estão ali e o que elas me trazem de indícios. Se eu fosse denunciar, eu denunciaria pelo quê? Qual que é a circunstância fática que me levaria a exercer a ação penal? É isso, esse raciocínio que eu faço. Se eu chegar à conclusão de que falta algum elemento para caracterizar aquela conduta ilícita, é melhor eu devolver para a diligência, pedir alguma diligência complementar do que eu negociar naquele momento. Porque pode ser que eu esteja fazendo uma negociação de uma conduta criminosa que talvez ela possa até não ser negociada, poderia incluir numa das hipóteses que estariam restritas à negociação, né? Mas não seria o caso do exemplo que você passou. Mas eu preciso ter esses elementos firmes. Olha, eu estou pronto com o caso aqui para denunciar. Não é a hipótese de você ter aquela dúvida de que você não denunciaria. Então, eu denunciaria esse caso. Aí você parte para a negociação. Agora, eu denunciaria pelo quê? Então, o âmbito da confissão tem que ser naquela circunstância fática. E se ela não for feita, não é possível nem você negociar, porque ela é pressuposto para o acordo, né? E aí, já encerra no primeiro passo. Vai confessar? Não, então. Vamos encerrar aqui. Isso, exatamente. Esse é um ponto importante, porque, de fato, em alguns momentos o acordo fica inviável por uma repercussão em outra esfera. Interessante esse caso. Um colega perguntou a questão dos crimes ambientais. Se haveria algum impedimento, se está polêmico. Até um amigo, o Fábio Venâncio, é advogado na área ambiental e agrária, mandar um abraço para ele. É cabível sim, não tem impedimento, não está entre os crimes que você não poderia negociar, né?
nem qualquer impedimento formal nesse sentido. A questão é que você vai ter que avaliar em concreto e vai ter uma diferença na negociação, porque um dos pressupostos dessa negociação vai ser a recomposição ambiental. Isso é fato. Da mesma forma que quando você vai negociar uma transação penal em crime ambiental, uma suspensão condicional do processo, em crime ambiental, esse tem que ser o elemento base da sua negociação e dele você não pode abrir mão, assim no acordo de não persecução penal. Então, se não houver recomposição ambiental, também seria um elemento, apesar de não estar expresso isso, não está expresso no 28A, não está expresso na Lei de Crimes Ambientais, mas é uma interpretação do sistema e da lógica em que foi esculpida toda essa nova protetiva ambiental, que seria o primeiro passo, confissão e compromisso com reparação do meio ambiente, e aí recomposição, né? E aí discutir uma outra condição possível. Mas impossibilidade de negociar não é. Perfeito. E como fica no caso dos crimes praticados antes da entrada em vigor do 28A? Aí cabe o acordo, como é que está sendo isso? Aí é um debate interessante, até institucionalmente é um debate interessante, porque tem Ministério Público que fazem e orientam que seja feito. O Ministério Público de Goiás esse é o caso. Tem uma orientação do PGJ para que seja feito, claro, ela não é vinculativa. Mas o fato é que, jurisprudencialmente, nós temos posicionamentos da 5ª e da 6ª turma da STJ, que são as turmas criminais, de que o ANPP ele não é possível depois do recebimento da denúncia, então você aplica a fatos anteriores ao pacote anticrime, em razão da natureza híbrida da norma, mas você, depois que recebeu a denúncia, um ato jurídico perfeito, não poderia haver mais a negociação. Do STF, a gente tem um posicionamento da 1ª turma com tese firmada também. Da 2ª turma, a gente não tem nada tão concreto, mas na 2ª turma foi afetado um HC para o plenário. Então, hoje, o STF está com esse HC pendente para julgar no plenário, para definir uma tese em plenário, e o STJ, a despeito das 2 turmas hoje terem entendimentos convergentes, porque antes havia uma divergência entre a 5ª e a 6ª, hoje a 5ª e a 6ª entendem da mesma forma, que pode ser resumido na seguinte tese: aplica-se a crimes anteriores, tem uma natureza híbrida, sim, só que depois que recebeu a denúncia, o ato jurídico perfeito acabou. Você não é possível mais negociar o NPP. Porque senão a gente está falando de negociação de NPP até para sentença com trânsito em julgado, se não encara, pedir revisão criminal, enfim, ou petição numa execução penal para negociar NPP. E não é o caso, né? O Instituto não foi pensado para isso. E o STJ vale ressaltar também que ele também afetou um recurso repetitivo, tema 1098, eu separei o número do tema aqui, mas a afetação é muito recente. Foi no mês passado, então a gente ainda não tem nada sedimentado nem no STJ, nem no STF, apesar de já ter posicionamento convergente das 2 turmas do STJ e de uma turma do STF, nesse sentido que nós explicamos. Que recebeu a denúncia, tchau e bênção, não tem jeito de fazer. Recebeu a denúncia, acabou. Seria o marco, né? Então, denúncia oferecida, tranquilo. Ainda não foi recebida, porque eles partem do elemento que o que inaugura a relação processual, de fato, é o recebimento, não é o oferecimento da denúncia. Então, até ali, ele é investigado ainda. E um grande elemento de interpretação que é utilizado para compreender essa norma é que no artigo 28A é falado investigado. Em nenhum momento você fala que está negociando com o acusado. Então, a investigação ela se encerra com o recebimento da denúncia. Ali a gente inaugura uma relação processual, né? E então seria o marco, na verdade, foi utilizado pelo STJ e pela 1ª turma do STF para delimitar até onde a retroatividade da previsão do NPP atinge. Entendi. A questão aí, eu já fico imaginando um outro desdobramento aqui. O cara foi recebida a denúncia por um crime que não caberia o ANPP, porque não se enquadraria nos pressupostos materiais, mas aí na sentença o juiz desclassifica para um crime que caberia, porque a pena mínima ficaria abaixo dos 4. E aí, José, como é que faz? A gente já está até enfrentando isso em concreto com
com alguns advogados já solicitando, no caso específico de tráfico, quando a desclassificação não, mas quando é aplicado a causa de diminuição, que a jurisprudência deu o nome de privilégio, do parágrafo 4º, e é reconhecido o chamado tráfico privilegiado, né? Mas é reconhecida essa causa de diminuição, que afasta a hediondez, isso já é pacífico, e torna possível a negociação, sim, porque a pena ela fica menor do que 4 anos, né? Quando você aplica a causa de diminuição. Então, em concreto, a gente já tem enfrentado questionamentos de, olha, foi reconhecida a causa de diminuição, está com trânsito julgado aqui, né? E aí, eu tenho o direito de negociar. A minha visão é que aplica a mesma hipótese de quando há uma desclassificação para crime de menor potencial ofensivo. Aí realmente tem que ser negociado. Porque se houve um reconhecimento de que a conduta criminosa era outra e não é possível mais discutir isso, né? Já tem uma sentença com trânsito em julgado, então você tem que negociar um NPP, sim. Mas não tem julgados do STJ e do STF sobre isso. E assim, orientação pouca também dos ministérios públicos. Ainda é uma situação bem recente. E numa prova oral, se o cara chegar assim, o examinador disser, o ANPP, candidato, ele é um direito subjetivo do investigado ou é uma faculdade do MP? É uma pergunta interessante. E até daria para o candidato abordar a perspectiva histórica de outros institutos que, quando surgiram, né, institutos despenalizadores também, como transação penal, a própria suspensão condicional do processo, em que houve a mesma discussão. A natureza é de direito subjetivo ou não? E essa discussão já foi encerrada há muito tempo, afastando qualquer reconhecimento que é um direito subjetivo, porque o que você negocia ali é a obrigatoriedade da ação penal. É bom ficar claro que no ANPP, e muita gente confunde isso, nós não negociamos pena. Assim como no acordo de não persecução civil, a gente também não negocia pena. Você negocia condição para o não processamento. Então você, na verdade, está barganhando, efetivamente, está negociando a obrigatoriedade do exercício da ação penal. Você não está barganhando o exercício do direito de defesa. Então o direito que está sendo exercitado ali para negociar é o direito da obrigatoriedade da ação penal. É essa a noção. E por isso que não se enquadra como direito subjetivo. O escopo dele não é esse. A intenção é possibilitar que você traga realmente para o Poder Judiciário só aquelas infrações mais graves, aquilo que você não pode resolver no âmbito consensual do processo penal, né? Então, o candidato poderia explicar isso, abordar uma perspectiva histórica, delimitar um instituto e até falar que, embora não exista entendimento de cortes superiores para o ANPP, já existe para institutos semelhantes. Eu acho que essa construção do processo. Essa construção seria para tirar nota 10 na prova oral, né? O candidato falar isso, existem precedentes em relação a institutos afins, despenalizadores, né, como você falou. O que é interessante perceber é que há uma quebra no fluxo da obrigatoriedade, né, do MP. Sim. E uma quebra no fluxo da obrigatoriedade motivada por um acordo mediante o estabelecimento de condições dentro de uma dinâmica que não está só no direito penal mais. Agora, por exemplo, na minha área, que é o direito tributário, agora com as transações, a gente também tem percebido, né, essa dinâmica universal do direito, de trazer também essa possibilidade de acordos entre o poder público, entre o Estado e aí os particulares, em diversas projeções, né? Isso é muito interessante, é uma tônica do momento em que a gente vive, e pura, assim, a gente não tem mais como ter aquela visão de Estado autoritário, Estado com aquela posição de superioridade hierárquica. Eu costumo dizer para os meus amigos que quando eu fiz faculdade há mais tempo, há 20 anos eu estava na faculdade, né? A gente tinha de maneira muito clara aquela ideia do Estado Supremo mesmo, né? Do Estado, assim, numa posição de soberania absurda. E hoje, os anos vão passando e a cada ano a gente percebe que está acontecendo essa maior aproximação entre Estado
particular, entre as esferas privada e pública, né? Esses espaços de consenso só aumentam em todas as projeções. Bom, e nos crimes culposos violentos? Cabe o acordo? A priori, né? Inclusive foi uma questão que eu não delimitei nos pressupostos, mas crime com violência ou grave ameaça não é cabível ao NPP. A priori poderia atrair essa conclusão, né? E até se você vê isso numa prova objetiva, você fala, violência não cabe, isso aí tá vedado expressamente no 28A. Mas a perspectiva que deve ser encarada é outra. O crime culposo, ele tem voluntariedade, mas ele não tem intenção. E o raciocínio que a doutrina faz é que, nesse aspecto, e até utilizando como balizador o artigo 44, que prevê a possibilidade de você substituir pena rescistiva de direito para crime culposo, e não há delimitação se é crime culposo violento ou não, só crime culposo, em que se reconhece a possibilidade, sim, de fazer o ANPP, por exemplo, num homicídio culposo de trânsito. Não teria vedação. Se enquadraria no critério material, pena mínima menor do que 4 anos. Não é crime doloso com violência, então não teria vedação alguma. Eu já fiz uma negociação de ANPP, não em homicídio de trânsito, mas lesão corporal culposa de trânsito. E, sinceramente, o resultado prático e o resultado do bem da vida que foi entregue ali, que era o que a vítima esperava, que era realmente ela receber uma indenização para o dano que ela sofreu, foi encontrado ali na hora, na audiência. Porque era uma vítima humilde, ela não ia mover uma ação, e ela precisava daquela prestação pecuniária para custear, inclusive, o tratamento dela. Então, o resultado que foi encontrado ali foi bem melhor do que se movesse uma ação e, enfim, anos depois ele tivesse um título executivo para executar, possivelmente não executaria. Então, o resultado prático e eficiência que a gente ganha, e eu acho que é isso que levou nós percebemos em todas as áreas de atuação, administrativo, no âmbito de improbidade, criminal, que não basta apenas você criar uma noção de que o Estado vai conseguir abarcar tudo, vai trazer a punição para todo mundo e o direito de todos, sendo que a efetividade disso ela é baixíssima, né? Dos inquéritos que são instaurados, apenas 4% vira condenação. Isso já mostra que a gente está num sistema, no mínimo, equivocado. É muito legal isso, porque é uma lógica muito semelhante à que vem acontecendo na esfera da fiscal, né, na esfera tributária. Apenas também um pequeno percentual do que é inscrito em dívida ativa, efetivamente ele digamos assim, né, capturado pelo poder público. É uma lógica muito semelhante. Muda a área, mas a lógica, a razão de ser, a ratio, é muito semelhante, viu, meu irmão? Que bom trocar essa ideia. Meu querido, e quais são as hipóteses em que não se aplica o acordo, né? Aqueles casos em que realmente não há como fazer o acordo. Então, a gente já enfrentou alguma das hipóteses, né, naquele ponto inicial, acho que eu acabei já entrando um pouco nessa resposta. Mas é que crime de violência doméstica, crime violento, né, com violência grave ameaça, se o crime tiver pena mínima maior do que 4 anos, e aqui a gente considerando todas as causas de aumento e diminuição, se o indivíduo já tivesse sido beneficiado nos 5 anos anteriores de transação penal, com suspensão condicional do processo, ou com o próprio acordo de não persecução penal, se a gente tiver elementos que indiquem que ele de alguma forma se dedica à atividade criminosa, que seria essa habitualidade criminosa, se a gente tivesse elementos concretos, e é bom ressaltar que tem que ter elementos concretos, né? Apenas o achismo, né? De quem está avaliando a possibilidade ou não de se propor. E também, se no caso concreto você verificar que isso não vai garantir uma prevenção, uma reprovação do crime. No caso concreto, você verifica uma gravidade específica e delimita que, naquele caso, você entende que não vai garantir uma prevenção e reprovação do crime. Então, parte de uma motivação, né? Ainda que exista essa discricionalidade, oferecer ou não, na verdade é uma discricionalidade vinculada, né? A gente está vinculada a pressupostos e, sobretudo, a motivação que nós vamos trazer nos autos para oferecer ou para não oferecer. Maravilha. Qual é o juízo competente, meu irmão?
E aí que o CPP ele criou um negócio bem interessante, né? É, é, na prática, vira uma bagunça. Eu não entendi qual que foi a lógica até hoje do legislador, mas ele dividiu o ANPP em dois juízos que vão avaliar ele. O juízo de conhecimento, que é o competente para julgar, enfim, ele vai avaliar a homologação. Depois, o juízo da execução penal vai acompanhar a execução. Só que não é pena. Por que foi para a execução penal? Mas é ele que vai acompanhar. E aí, depois que o juiz da execução penal acompanhar essa execução, ele devolve para o juiz de conhecimento. E aí, quem vai deliberar sobre extinção de punibilidade, sobre rescisão do acordo, não é o juiz da execução. O juiz da execução ele apenas acompanha a execução. Então, na prática, quando é vara única, não vira nada, né? É o mesmo juiz, então você não vai mandar para outra pessoa. Mas quando a gente tem uma divisão de competência, e aí você tem a vara de execução, você cria uma dificuldade prática que não faz sentido nenhum, que você vai ter que instaurar um procedimento numa vara de execução penal apenas para acompanhar o cumprimento daquele acordo e depois devolver para o juiz de conhecimento para ele avaliar se foi cumprido ou não, se é caso de rescisão, enfim. Há uma orientação de vocês, assim, quando vão negociar a respeito de prazo máximo para que o investigado cumpra o acordo dele, seja qualquer que seja a condição que foi imposta a ele, né, para poder fazer jus? Antes até havia, né, na resolução 81, porque nós não tínhamos cláusula que impedia a prescrição. Então a negociação ela tinha que ser feita quando ela é baseada apenas na resolução do CNMP, levando em consideração a perspectiva, qual que seria a pena aplicada, uma prescrição retroativa, enfim. Ou até mesmo uma prescrição em abstrato. Então você considerava esses prazos para negociar. Hoje, com o pacote anticrime, a previsão do artigo 28A, foi inserido expressamente uma causa impeditiva de prescrição, que é quando estiver cumprindo o ANPP, a prescrição não vai correr. Então, quanto isso, a gente não precisa se preocupar mais. A gente vai ter apenas que verificar a eficácia, né, do decurso do tempo no cumprimento daquela condição. Porque se houver alguma ineficácia, aí não faz sentido você negociar, né? Aí é basicamente isso. Então, só para ficar fixado, os colegas que estão vendo, há uma suspensão do prazo prescricional. Na verdade, é uma causa de impedimento, não é suspensão. O prazo não corre. É que tem uma diferenciação, né? No âmbito do processo penal, causa impeditiva, suspensiva e interruptiva. Então, seria uma causa impeditiva. A prescrição não corre. Beleza, maravilha. E o juiz pode deixar de homologar? Essa é uma outra questão. Se vai lá, o MP faz o acordo todo bonitinho e tal, e o juiz diz, eu não vou homologar isso não. E aí, como é que fica? O juiz pode, né? O parágrafo 5º até fala o seguinte: se ele considerar inadequada, insuficiente ou abusiva as condições do acordo. E por que isso? Depois que o acordo ele é firmado com o MP, investigado, advogado, você submete ele para homologação do juiz. E o juiz vai designar uma audiência para homologar. Nessa audiência, ele vai ouvir o investigado para verificar sobretudo sobre a voluntariedade da negociação, enfim. Isso, na prática, também foi muito criticado, porque o indivíduo já negociou ali com o advogado. Você vai mandar para o juiz, depois, é claro, ele vai ter que avaliar e vai homologar. Mas seria necessário mesmo uma audiência? Será que apenas o encaminhamento para o juiz avaliar as condições do acordo e homologar já não seria suficiente? Mas é fato que hoje há a previsão dessa audiência. Na prática, tem alguns juízes que dispensam e não fazem. E com concordância da defesa. Inclusive, eu particularmente negocio isso como cláusula, né? Que a audiência é dispensada, porque se a gente depender de audiência, o acordo vai ser homologado daqui a 1 ano, daqui a 1 ano e meio. E aí você perde até a eficácia do objeto que você está negociando. E, em geral, não tem nenhum prejuízo. Mas aí o juiz vai avaliar essa voluntariedade, se as condições forem inadequadas e insuficientes. Se ele considerar isso, ele pode deixar de homologar sim. Aí um problema legal que a gente tem é que não fala qual vai ser a consequência disso. Ele vai devolver para o MP.
Ele fala isso, ele vai devolver para o MP. Mas o MP que é o titular da ação penal. E se o promotor falar assim, não concordo com isso, não vou mudar as condições do acordo, não. Pactuei aqui com o investigado, o advogado, eles concordam, essas condições são adequadas, estão protegendo o bem jurídico que é tutelado pela norma penal, enfim, não vou renegociar. E aí, o que você faz? Aí não tem previsão no Código de Processo Penal do o que vai ser feito. E o que nós defendemos como classe é que seja aplicada a mesma perspectiva do 28, né? Porque a titularidade da ação penal é nossa. Então, a última palavra sobre a negociação ou não também tem que ser do Ministério Público, né? A obrigatoriedade. Então, no mesmo sentido em que quando o membro do Ministério Público deixa de oferecer denúncia e o juiz não concorda com o arquivamento, ele manda para o procurador-geral, aplica o 28, é que a gente defende que seja aplicado o 28, mas expressamente não há previsão legal disso. Então, a recomendação é que se recorra, entre com recurso em sentido estrito para não gerar um trânsito julgado disso aí, enquanto não tiver uma definição na jurisprudência sobre qual vai ser o procedimento. É engraçado, você falou aí digamos assim, da possível abusividade do Ministério Público. E se for a superbenevolência do Ministério Público? Também, né? Que aí entraria nas condições inadequadas ou insuficientes. Isso o juiz também, em tese, poderia valorar. E aí há uma crítica porque o aspecto material em si da negociação, ele não deveria entrar na esfera de avaliação judicial no âmbito de um processo penal acusatório, né? Porque ele estaria avaliando e às vezes até fazendo um pré-julgamento de uma conduta criminosa. Então, há uma crítica doutrinária grande sobre esse parágrafo 5º aqui, mas é fato que ele existe, né? Particularmente, eu nunca vi ninguém aplicar, mas com certeza já deve ter existido algumas situações. Interessante. E se o membro do Ministério Público deixar de oferecer a proposta, como é que... Aí já tem previsão expressa também, que se o membro do MP deixar de oferecer, aí aplica o 28. Aí manda para o PGJ e aí o PGJ tem a palavra final, né? Se é o caso de oferecer ou não. E é por isso que a gente defende que seja aplicada a mesma lógica quando o juiz deixar de homologar. Certo. E a vítima precisa ser informada do firmamento do acordo? Ela participa disso em alguma medida? Ou ela não sai nem na foto? A vítima hoje, ela teve uma reavaliação, né, no âmbito do processo penal, foi encarado sob uma nova perspectiva, porque durante muito tempo a gente deixou de lado a vítima, né? O principal interessado, muitas vezes, na solução de um crime que tem vítima definida. Ela nem era chamada, não sabia, por exemplo, quando o indivíduo era colocado em liberdade, quando a sentença era proferida. E hoje a previsão expressa no Código de Processo Penal nesse sentido, para você revalorizar a vítima. Inclusive, tem alguns autores que avaliam essas fases da vítima no âmbito do processo penal, enfim, a fase de ouro, e é bem interessante isso. E nessa mesma perspectiva, no ANPP há uma previsão legal específica que a vítima vai ser comunicada, ela vai saber do momento da formalização do acordo, se o acordo foi descumprido, foi rescindido, se ele foi cumprido. Então, ela sempre vai ser comunicada. E, particularmente, na prática, é recomendado que você chame a vítima para negociação. Porque uma das prioridades tem que ser, efetivamente, a reparação do dano. E não tem como você, que não é titular do direito, negociar uma reparação do dano, né? Então, sempre quando há uma vítima definida, não tem nada que obrigue isso, mas a recomendação é que seja feita uma notificação para a vítima participar desse momento da negociação e defina, né, o que seria a reparação do dano, e a gente possa efetivamente negociar. Maravilha. Caminhando para o final, uma pergunta que eu acho que nós até já respondemos aqui, que pode ocorrer a prescrição pelo transcurso do prazo para cumprimento, né? E você já tinha esclarecido, né? Seria aquela perspectiva, né, do marco interruptivo, né? Quando você formaliza o acordo, ele é homologado, a prescrição ela não corre mais, né? Marco impeditivo, melhor dizendo. Então ela inicia a contagem e depois retoma. Eu acho que só para aproveitar, para você já tá finalizando, um aspecto interessante que eu acho que a gente não mencionou é a possibilidade de se utilizar essa confissão, que ela é formalizada,
numa hipótese de rescisão de acordo. E utilizar ela até como prova no processo penal para, por exemplo, você acusar um corréu, né? Na prática, eu já fiz isso, enfim, e é possível ser feito isso. E a praxe, e o que é recomendado é que você insira como cláusula, para ficar bem claro, tudo bem objetivo na negociação, de que a pessoa tem ciência. Olha, você confessou, enfim, isso eventualmente vai ser utilizado como prova em processo. E é óbvio, né? E isso acho que nem precisava ser dito, mas para evitar e falar que não houve transparência na negociação, que isso não estava expresso de forma alguma, mas é tão óbvio porque o Instituto não preveria uma obrigatoriedade de se confessar formal e circunstancialmente o crime, se isso não pudesse ser utilizado posteriormente, né? Seria uma previsão totalmente vazia, porque você tá exigindo isso como elemento para você poder negociar, se você não pode utilizar isso depois contra esse indivíduo ou contra terceiros. Então é possível sim você utilizar essa confissão, mesmo na hipótese de rescisão, né? Quando há um descumprimento de alguma condição, ou mesmo em face de terceiros. Às vezes um corréu que eventualmente não confessa, mas o outro réu confessa e dá detalhes da prática criminosa. Isso pode ser utilizado. Seria uma outra pergunta fodástica numa prova oral. Fodástica. Né? Se chegar aí, doutor, pode ou não pode usar a confissão se o acordo foi rescindido? Mas o MP pode usar ou não pode a confissão? Rapaz, excelente pergunta. E, para finalizar, já tem entendimento jurisprudencial que merece ser comentado aqui sobre o acordo? Se tem, você poderia falar sobre um ou dois? Então, acho que basicamente aquele que a gente já comentou sobre a possibilidade de se aplicar o ANPP para fatos anteriores ao pacote anticrime. O entendimento jurisprudencial hoje principal é esse. É claro que eu acredito que deve existir algumas discussões ou outras em tribunais, né? Mas basicamente o que já foi levado ao STJ, ao STF, é esse aspecto de retroatividade ou não dessa lei, que ela já foi reconhecida como natureza híbrida pela primeira turma do STF e pelas duas turmas do STJ. E como a gente já tinha falado anteriormente, restringiu-se a aplicação do ANPP até o recebimento da denúncia. Então, aplica-se a fatos anteriores, sim, ela é retroativa, porque ela tem uma natureza penal, ela é uma norma híbrida, mas há um limite temporal. E esse limite temporal, ele decorre dessa natureza processual da norma também. Porque a partir do momento que você recebe denúncia, você diferencia o fim de uma investigação, do procedimento, e o início de um processo. E aí a gente não está tratando mais com o investigado, e sim com o acusado. E aí há esse limite bem, bem claro. Mas vamos ver como que vai ser encarado isso aí no STF, agora que foi afetado por plenário. No STJ eu acho que vai ser tranquilo, né? As duas turmas já estão com um entendimento convergente. Agora no STF eu não sei. Pode ser que venha alguma surpresa aí de reconhecer que tem que aplicar NPP até com decisão com trânsito em julgado, eu não duvido não. E aí você vai ter que... São aí as pérolas do garantismo, né? Não podemos ter aí algumas, não tenha dúvida. Meu irmão, muito obrigado. Foi animal. Foram 20 perguntas ou mais, porque a gente acabou desdobrando, sobre o ANPP. Com essa aula de hoje, eu tenho convicção plena de que quem assistiu a aula aí está bem preparado para enfrentar o que vier nos concursos públicos, né? Realmente acho que, foi muito conteúdo de valor. Eu te agradeço, então, muito e deixo aí os minutos finais para que você possa aí falar para os colegas, enfim. O espaço é seu, meu irmão. Obrigado, Walter. Eu que agradeço o convite. É sempre bom conversar aqui e poder debater temas interessantes e que, sobretudo, vão ajudar quem está tentando, né, galgar uma dessas carreiras. Eu já tive sentado também no banco estudando. Sei o tanto que é difícil, a gente sempre procura materiais e quer saber mais e ainda mais quando tem uma modificação legislativa. Você não consegue encontrar muita doutrina que fala sobre isso, tem dificuldade de encontrar julgados. Então,
eu só espero que de alguma forma a gente tenha contribuído para quem está estudando poder, de fato, se encontrar uma questão dessa, não deixar passar, né? Levar para frente e vai ser um ponto a mais, seja no objetivo, na discursiva, ou até uma abordagem no prova oral. É isso aí, boa sorte para todo mundo e não desanima não. Valeu, pessoal. Então, tudo de bom, aproveitem bem. Eu fiquei muito feliz que nós tivemos alguns colegas que realmente aproveitaram a aula, com certeza anotaram tudo que você falou. E é isso, pessoal. Muito obrigado pela audiência de vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a nossa próxima aula. Valeu, Gutão. Um abraço. Valeu, um abraço.